Doutor Tonuri, primeira pergunta para você. A respeito do Ederson, como é que ele está, que foi a grande, digamos, decepção pela condição física que ele acabou apresentando no final da temporada, não conseguiu render talvez o esperado. E também para o Carlito, como é que está sendo esse trabalho baseado especificamente nesse jogador no início desse ano de 2016? Bem, na verdade, o Ederson no passado não é que ele não tenha rendido o esperado, ele veio para cá, ele não tinha feito uma pré-temporada, né? Então chegou aqui no meio do ano e ele sofreu uma lesão devido a um trauma direto. Então, na verdade, não é que ele não rendeu o esperado pela forma física, e simplesmente por ele ter tido uma lesão. Então, esse ano a gente começou um trabalho diferente, até em avaliações. E com isso a gente está individualizando o treinamento de todos os atletas. Vocês podem ter percebido que os atletas, alguns deles têm feito alguns trabalhos complementares separados, exatamente para que a gente possa equilibrar em função do resultado de todos esses testes. A gente está montando esse programa de treinamento junto com a preparação física, com a supervisão do professor Carleto, para que todos eles consigam o melhor da tua performance e que esse ano a gente consiga que ele chegue no seu ápice. Realmente, ano passado a gente não conseguiu, porque ele veio fora de forma, teve uma lesão, mas esse trabalho que a gente está começando aqui do zero, a gente espera que seja o melhor ano da carreira dele aqui. O doutor Tonuri já praticamente explicou da individualização do treinamento, é uma coisa que a gente tem por norma, trabalhar com os jogadores dentro da sua capacidade, depois das avaliações. Aliás, o Flamengo esse ano importou, está conseguindo uma tecnologia de ponta que vai ajudar e muito no rendimento desses atletas. Estamos procurando fazer esses trabalhos. O início é muito difícil, mas, graças a Deus, recebemos jogadores numa condição boa. A gente espera que, com o decorrer dos treinamentos, os jogadores vão atingindo uma condição ideal. Doutor Tonuri, boa noite. Independentemente do fato, como você falou, a contusão do Ederson, que foi um enxeramento no ligamento colateral do joelho direito, ela aconteceu depois que ele teve também, me parece, um problema muscular, né? Houve um problema muscular depois esse enxeramento, que foi por causa de uma pancada no jogo diante do Vasco no Maracanã. Agora, ele já tinha um histórico de muitas lesões quando veio para o Flamengo. Existe alguma explicação científica para o fato dele, de repente, se contundir muito? Porque ano passado ele acabou ficando fora 2 meses por causa do joelho e ficou também mais um tempo por causa de uma lesão muscular. Sim, por isso até que ele tem feito um trabalho à parte, como outros atletas, como o Juan fez hoje, como o Nixon, como o César Martins, por exemplo, em função dos resultados desses exames que a gente fez avaliação biocinética em 3D, onde avalia a marcha, equilíbrio muscular, colhemos o exame de DNA, que ainda não chegou ao resultado, variabilidade de frequência cardíaca, ergospirometria, várias outras coisas, e a gente, com esses resultados, a gente está montando um plano específico. Por quê? Cada jogador reage de uma maneira diferente, como você falou. Então, o grande X da questão é que a gente trace um plano de treinamento que seja o melhor para ele e, consequentemente, ele melhore sua performance no clube. Então, tudo que teve de alteração no exame dele, como tiveram em outros também, vai ser corrigido, foi analisado, e a gente espera que, com isso, a gente evite e que ele consiga realmente prevenir essas lesões, e não só isso, que ele tenha uma performance como ele já teve, que ele volte ao futebol, que todos nós sabemos, é um jogador acima da média, de qualidade. Então, é um ano que a gente espera muito dele aqui, com certeza. Boa noite. Gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia, já foi abordado aqui. Falando um pouquinho sobre esse centro de excelência de saúde e de performance que o Flamengo está montando agora, gostaria de saber de vocês opinião, já que são profissionais dessa área, né? O futebol evoluiu muito, né? Parece que hoje em dia o Muricy até falou na coletiva dele de que vai consultar vocês diretamente e está participando dessa situação, analisando todos os exames e tudo mais. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa questão da tecnologia no futebol que o Flamengo está investindo agora. Para os dois, por favor. Bem, eu acho que isso é uma realidade não só no futebol, como se falou, mas no esporte mundial, né? Então, o Flamengo tem sido pioneiro nisso, então eu posso afirmar, a gente teve em todos os clubes e a gente troca com todos os profissionais dos outros clubes.
eu posso te afirmar isso aqui hoje, com toda alegria e toda certeza, que em termos de tecnologia hoje, de aparelhagem, o Flamengo não está abaixo de ninguém. Isso aqui a gente conseguiu com um esforço conjunto do nosso departamento de marketing, junto com o Dirceu, com o Fred Luz e o Rodrigo Caetano, que foram pessoas, enfim, tiveram diretamente aí ligado a esse processo, o Fernando Gonçalves, a nossa diretoria, o nosso presidente, todos acreditaram nisso, nessa necessidade, e a gente fez um esforço conjunto para que pudesse fazer isso acontecer. E hoje eu tenho certeza que isso não é sinônimo de vitória, tá? Mas quanto mais recursos a gente tiver, mais fácil fica, principalmente para o nosso preparador físico, para o nosso treinador. Performance, você tem que trabalhar no limite. E hoje a gente consegue quantificar isso, controlar as cargas de treinamento. Então, muito mais do que treinar numa quantidade maior, a gente consegue ter um treino mais eficiente. Com isso, a gente previne lesão, melhora a performance e é o nosso esperado. Então, acho que realmente o Flamengo já começou bem diferente do ano passado. Fico muito feliz de poder ter participado disso e eu acho que isso vai ser o início realmente de uma nova fase, de uma nova era no Flamengo, e eu reitero aqui que foi um esforço conjunto e que hoje o Flamengo realmente está no nível dos melhores clubes do Brasil, sem dúvida alguma. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com grande parte desta tecnologia, porque trabalhei praticamente os últimos 10 anos fora do Brasil. Eu posso garantir que os resultados foram muito positivos, porque teremos condições de avaliar e ver a total condição do jogador para que ele possa ter total rendimento nos jogos. Isso o Muricy tem por norma que ele vem de uma equipe também que tem esse tipo de situação, para manter o jogador numa condição que possa ter o rendimento mais forte possível e dar os resultados que o Flamengo necessita. Boa noite. Uma pergunta que vale para os dois, de repente até o Carlito podia começar. O Juan está com 36 anos, é um jogador formado na Gávea, todo mundo até estava lá na apresentação, vibrando um pouco com o retorno dele. O que o torcedor pode esperar do Juan esse ano? Um cara que vai jogar, não em todas, mas quando jogar com total intensidade. O que vocês podem passar para o torcedor sobre a situação do Juan? A gente está vendo que ele está tendo, como o Tanuri falou, e o próprio Rodrigo Caetano falou na apresentação, uma carga diferente, como geralmente acontece com jogadores mais velhos. Eu acho que vocês podem notar que, nos últimos anos, muitos jogadores veteranos têm rendido muito bem no Brasil. A última temporada, eu trabalhei numa equipe de São Paulo, que foi o Santos, onde eu lidei com alguns jogadores veteranos, no caso de Ricardo Oliveira, Renato, Robinho, e o rendimento foi muito bom. Eu acho que a gente, com essa tecnologia, volto até a falar em tecnologia, nós teremos condições de ministrar cargas de trabalho em que o Juan poderá render o seu máximo. Vai depender muito da situação de jogos, porque no Brasil é diferente, existem viagens, e esse ano o futebol carioca vai sofrer com problemas de estádios. Normalmente, algumas viagens poderão ocorrer, e durante essa temporada, durante o andamento dos jogos, nós vamos analisar, junto com o departamento médico, o departamento técnico e físico, a melhor condição de poder utilizar o Juan. Quer algum complemento? Bem, na verdade, o Juan, óbvio que ele tem 36 anos, não tem 20, então esse é um dos nossos pensamentos, de individualizar o treinamento exatamente por isso. Então, a gente tem um grupo altamente heterogêneo, com atletas de idades diferentes, em condicionamento físico diferente. Então, o que a gente busca aqui é tentar buscar o melhor de cada atleta e não comparar o resultado de um com o outro. E a gente, conseguindo isso, melhorar a recuperação do Juan, melhorar a performance dele. Ele é um atleta que nos ajuda muito no sentido de se cuidar, então um atleta que tem uma condição física acima da média, inclusive para a idade dele. Então, eu acho que ele vai conseguir ajudar muito a gente aqui, a gente vai conseguir também ajudar muito ele. E o que a gente espera não é que ele tenha um rendimento de um menino de 20 anos, mas o que a gente espera é que ele possa ter o melhor rendimento possível dentro da realidade dele. E esse que vai ser o nosso esforço. Boa noite. São duas perguntas. A primeira para o Carlito. Se você pudesse falar, o grupo tem jogadores mais experientes, como o Juan, jogadores mais novos.
Os jogadores chegam, alguns perdem peso nas férias, outros ganham peso. Mais ou menos quanto tempo seria o ideal para você ver um Flamengo homogêneo, do jeito que você pensa, para o Campeonato Carioca, a Primeira Liga e as demais competições? E em relação ao Guerreiro também, que no ano passado sempre reclamou de um incômodo no pé, durante boa parte da temporada, no tornozelo, se ele já está zerado disso, se ele chegou reclamando de alguma coisa, se está tendo algum tratamento especial no Guerreiro por conta disso. Doutor Tanuri, pudesse falar também sobre o Guerreiro. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei feliz em encontrar o grupo do Flamengo numa condição boa. As avaliações, a princípio, provaram que o grupo está numa condição ideal. E com relação ao Guerreiro, ele não tem reclamado de nada. A parte médica, eu acho que o doutor pode responder a você. Eu não sei se vocês perceberam, nos últimos dias a equipe treinou de uma forma boa, tanto nas avaliações como os períodos hoje pela manhã, a parte físico-técnico, e à tarde mais trabalho físico, grupos separados. E notaram que praticamente todos trabalharam num ritmo bom, um ritmo intenso. Eu acho que num curto espaço nós teremos condições já de ter um rendimento alto. Nós teremos jogos aí pela frente mais para o final do mês, e eu acho que o grupo já estará numa condição de suportar um ritmo bom durante 90 minutos. Bem, quanto o Guerreiro, ele teve uma lesão no tornozelo ano passado, isso é público, todos vocês sabem, óbvio que se atrapalhou ele um pouco ano passado, em função dessa lesão, normal, mas ele está recuperado, não tem problema nenhum, e ele vai ter um tratamento especial, como todos os outros atletas, como a gente falou, dependendo da demanda de cada um. Se tiver que fazer algum trabalho que seja preventivo, proprioceptivo, ele tem feito, como os outros também. Mas isso hoje, essa lesão especificamente, não preocupa a gente nada, porque está 100% curado, e não tem queixa nenhuma, e nem por isso significa que a gente também não vai deixar de fazer um trabalho preventivo para evitar que futuras lesões ocorram. Doutor, só para tirar uma dúvida, não pude conversar com você ano passado sobre isso, houve uma certa dificuldade, estou aproveitando a coletiva agora, é mais fácil, né? O que acontece? O Guerreiro deu uma entrevista falando da infiltração, aquela famosa infiltração. Aí muita gente disse, espera aí, infiltração não é mais como antigamente, não é aquela coisa que virou tabu, que o jogador realmente acabava agravando a contusão. Claro está que ele próprio deu uma entrevista dizendo que, em determinados momentos, jogou no sacrifício. Nesse sentido, queria que você respondesse. A infiltração, então, não piorou o quadro dele. E agora ele está totalmente recuperado do tornozelo. Quer dizer, o tornozelo não pode ser, entre aspas, desculpa para qualquer tipo de coisa, né? Bem, sempre bom estar contigo aí, Serginho. Gostei do visual novo, do cabelo. Esse ano passado a gente não conseguiu essa comunicação, porque hoje em dia a gente tem direcionado tudo para a nossa assessoria de imprensa, para que não tenha realmente nenhuma notícia perdida e nenhum mal-entendido, como você mesmo falou que teve. A infiltração nada mais é que o nome de um procedimento, qualquer coisa, qualquer substância que você infiltre, seja subcutâneo, intraarticular, é o nome infiltração. Então, ficou-se aquele tabu da infiltração, que alguns anos atrás faziam-se principalmente intraarticular, dentro do joelho, para aliviar a dor e algumas vezes mascarar algum tipo de lesão. Então, na verdade, a gente é um procedimento médico consagrado e a gente fez, não piorou a lesão, pelo contrário, a gente fez uma infiltração que era para acelerar a recuperação. Tá? Então, isso não atrapalhou em nada, ajudou, e ele está 100% curado. Eu acho que isso aí é a página virada do tornozelo dele, não tem problema nenhum, não preocupa a gente em nada. Se no futuro algum outro jogador precisar fazer uma infiltração, tem indicação, a gente vai fazer também. Então, até para desmistificar isso, porque cria-se um tabu da infiltração, nada mais é do que um procedimento de uma infiltração de uma substância, um anestésico, um analgésico, um corticóide, quer que seja. Então, assim, é simplesmente o fato do nome do procedimento. Para fechar, para o Carlito até a pergunta, a gente até estranhou, até conversando com os amigos aqui, que hoje o Flamengo começou a trabalhar com bola, logo no segundo treinamento, digamos assim, aqui em Mangaratiba. E é algo diferente, pelo menos nas últimas pré-temporadas a gente nunca via o time do Flamengo já treinando com bola, só na segunda semana talvez. Isso foi um método que vocês observando lá em Barcelona, com o Muricy Ramalho, trouxeram para o Flamengo já pensando nessa mudança do futebol, já baseado no futebol europeu, ou isso já é algo que você sempre utilizou, Carlito? Como eu falei a você, eu trabalhei praticamente os últimos 10 anos fora do Brasil, na Europa e no mundo árabe, lá em Doha, no Catar. Eu já tenho por norma, nas pré-temporadas, praticamente no primeiro dia já colocar bola. E o trabalho utilizado de manhã, se você notar, ele teve a base física com a técnica, que é um trabalho onde exige muito da parte aeróbica. Por isso, desde o primeiro momento, a bola faz parte da pré-temporada, porque o jogador joga com a bola.
Se nós ficarmos naquele momento de utilizar uma semana somente de físico, a gente perde muito tempo. E o jogador precisa jogar, ter a bola nos pés para poder melhorar a qualidade técnica e melhorar a qualidade do jogo. É por isso que nós sempre temos por norma, desde o primeiro jogo, desde o primeiro treinamento, utilizar a bola.